Sábado da segunda semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem ao lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, o abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto, e tornou a viver. Estava perdido, e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no canto. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, macas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amados irmãos e irmãs, capítulo 15 do Evangelho de São Lucas traz para nós aí essa tríade de parábolas, né? Ouvimos apenas a mais conhecida delas, que é algo espetacular. Rios de tintas foram escritos sobre essa parábola. Temos músicas diversas sobre essa parábola. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto que para mim é crucial. Ao ouvirmos um evangelho que já ouvimos tantas vezes, nós corremos o risco de nos colocar diante dele com presunção. Eu já ouvi esse evangelho. Eu já ouvi várias vezes. Esse aí eu conheço, né? Tome cuidado. A palavra de Deus, ela não é palavra humana, por mais que tenha forma humana. Ela possui em si uma infinitude. Ela é um reservatório inesgotável de graça. Então, nunca se aproxime de um evangelho, por mais conhecido que seja por você, com presunção, achando que você já o conhece. Mas tenha a humildade de permitir que a palavra te alcance. Algo novo dessa palavra pode te impactar. Talvez nada do que eu falar agora aqui chegue no seu coração, mas talvez o simples fato de você ter ouvido a palavra de Deus, algo na palavra possa chegar ao seu coração de forma nova, e isso faz com que a gente nunca tenha o direito de se aproximar da palavra de Deus com presunção. Isso que me dá a alegria de sempre poder preparar uma pregação nova sobre os mesmos evangelhos. Eu sei que há algo de novo. E aqui hoje nesse evangelho eu gostaria de chamar a atenção apenas a um pequenininho detalhe. É muita coisa, mas vamos olhar só para isso. Quando nós olhamos o processo de conversão desse filho, talvez nos chame a atenção que ele parou, entrou dentro de si, foi uma tomada de consciência, e ali aconteceu uma conversão. Vou voltar para a casa do meu pai. Mas se olharmos os motivos dessa aparente conversão, os motivos não são muito nobres. Ele estava passando fome, estava passando necessidade. Na casa do pai dele tinha coisas que ele queria naquele momento, comida, um pouco de cuidados. A conversão desse jovem não aconteceu ali. Ali foi uma tomada de consciência, foi um raciocínio lógico, e eu acredito que qualquer um de nós, na situação que ele estava,
seria óbvio que procurássemos por essa circunstância, onde que aconteceu a conversão desse jovem? A conversão dele aconteceu no encontro com o Pai. Então foi lá no meio dos porcos. Então, os porcos e aquela circunstância toda foi um instrumento que Deus usou para trazê-lo para perto. Mas a conversão acontece no encontro com o Pai. Ele repete as mesmas palavras, mas eu, pessoalmente, eu não consigo ver ele falando-as de maneira mecânica como ele ensaiou lá no meio da porcaria. Lá ele parou, fez um raciocínio, não, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que eu pequei, que eu errei e que pode me tratar como um empregado. Mas quando ele chega em casa e ele recebe aquele tato, e eu acho essa imagem fantástica, o pai parado numa janela, olhando ao longe, esperando o filho. Eu gosto muito de usar essa imagem quando penitentes de longas datas vêm até mim buscar o sacramento da confissão. Eu gosto muito de olhar nos olhos da pessoa e dizer, olha, tinha muitos anos que Deus estava parado no peitoril de uma janela, esperando por você. Mas que bom que você veio hoje. Que bom que você acabou com esse tempo de espera de Deus. Então, naquele momento, quando aquele jovem se aproxima do Pai e recebe aquele caloroso abraço, aquele afeto, ali acontece uma conversão. E ele fala aquelas mesmas palavras que ele ensaiou, mas eu não consigo imaginá-lo falando-as do mesmo jeito. Provavelmente ele as fala em meio a lágrimas. Então, eu gostaria que você hoje notasse esse ponto crucial da conversão. A conversão não se dá apenas com raciocínio, com uma tomada de consciência. Se fosse isso, não precisaríamos de Deus para a nossa conversão. A conversão verdadeira se dá quando entendemos como Deus nos ama, como Deus me ama, qual o preço que Deus pagou para ter-me com Ele, o que Deus estava disposto a abrir mão do próprio Filho para poder me ter com Ele. Então, nessa quaresma, se você quiser escolher uma graça singular, peça a Deus essa graça. Se coloque diante de um crucifixo, olhe para ele e peça a ele essa graça. Senhor, me ajuda a entender o quanto me amas. Faça isso no singular. Nenhum de nós que ficar olhando para um crucifixo e pensar, ele deu a vida por nós, ele morreu por nós, vamos chegar a essa experiência. Não. São Paulo fez essa experiência. Ele deu a vida por mim. Ele morreu por mim. Como que se não houvesse mais ninguém? Então você também tem esse direito de se colocar diante do crucificado e pedir a Deus essa graça. Senhor, deixa eu compreender que morreste por mim, que deste a vida por mim. E se você for capaz de fazer essa experiência de quem é Deus, de como Ele te ama, os seus raciocínios anteriores podem ter te atraído até Ele. Mas enquanto você permanecer neles, nunca vai acontecer uma transformação verdadeira. Vai ser uma transformação conveniente. Mas a transformação verdadeira exige a experiência do amor de Deus. Então peça a Ele essa graça para que nessa quaresma, talvez pecados que você tem carregado durante anos, verdadeiramente possam ser abandonados. Não porque você consegue, não porque você deu conta, não porque você fez planos maravilhosos, mas porque você experimentou que o amor de Deus por você vale mais do que tudo isso. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.